Nem. Olá, amados irmãos, olá, queridas irmãs, olá, vocês todos que estão nos ouvindo. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com cada um de vocês. Nesta manhã de terça-feira, hoje é 7 de novembro do ano de 2023, 10 horas 16 minutos. Hoje estamos no horário, que beleza! Estamos chegando aqui para mais um culto a Deus, mais uma reverência ao Deus eterno, poderoso, único, verdadeiro, aquele que sabe absolutamente tudo. Você tem segredo aí? Quero dizer para você que Deus conhece perfeitamente o seu segredo, exatamente do jeito que você é. Deus sabe
coisas que você procura esconder dos outros, Deus conhece, Deus é maravilhoso e mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele tem compaixão e misericórdia de cada um de nós. Por isso que todas as manhãs, por isso e outros milhões de motivos, né, que todas as manhãs a gente se reúne aqui, a gente se junta aqui num pequenino grupo para adorar o Senhor, para meditar na palavra, para estudar um pouquinho a palavra de Deus e juntos, como igreja, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso estamos aqui para mais uma edição da programação Graça e Paz. Deixa eu lembrar vocês que este trabalho aqui é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja. Batalha pela fé, que uma vez por todas nos foi dada e adverte todos os dias contra a mentira, a manipulação da verdade, seitas, heresias, falsas religiões. Esta programação aqui, querido irmão e queridíssima irmã, é evangelística. Amados irmãos, queridas irmãs, iniciando o nosso culto desta terça-feira, agradecendo a Deus porque a gente pode estar junto aqui, né, mais uma vez. Isso é permissão de Deus. Quantos já partiram? Quantos estão impossibilitados de estarem aqui, né? Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E Ele permite que, mais uma vez, nós estejamos aqui como igreja, juntos, para adorá-lo, para prestar um culto, para proclamar as grandezas desse Deus e Senhor. E nós queremos, Todo-Poderoso e Eterno, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, adorar o Senhor. Queremos aqui falar do Senhor para quem quiser ouvir. Qualquer pessoa pode ouvir. Não há restrição. Qualquer um que quiser, que tiver interesse, pode ouvir. E nós bendizemos o Senhor porque temos esta possibilidade de te adorar, de tirar este tempo aqui
de 45 minutos, mais ou menos, para glorificar o Senhor. Recebe-nos, ó Deus eterno e todo-poderoso, como adoradores do Senhor. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos também. E apresento esta oração simples, no nome do único, não há outro. Não se engane, não se permita ser enganado. Só há um intercessor, um só. Qualquer outro intercessor é falso. O único intercessor é Cristo Jesus. Amém. Aproveitar que a gente está aqui junto, né? Ó, se puder nos ajudar aí, irmão, ajuda, vai. Você lembrou, já nos ajudou, eu sou muito agradecido, né? Agradeço mesmo. Mas se você que está aí com a gente puder, né, dá uma ajudazinha para a gente aí, porque tá difícil, né? Mas tudo bem. Nos ajude se você quiser e se você puder, tá bom? Hoje eu quero abordar aqui um assunto, né? E o cristianismo é uma verdade sangrenta. Você já se atentou a isso? Você já leu? Você já pensou nisso? O cristianismo é uma religião, a única religião verdadeira, não há. Todas as outras são falsas. Só o cristianismo é a única religião verdadeira. E ela é uma verdade sangrenta. Parece meio loucura falar isso, né? Mas é. E para a gente entender um pouco isso nesses dias de tanta. Aliás, que bom, olha, lembrei. Se você tiver um tempinho aí, dá uma lidinha em Zacarias 9. Zacarias 9. Vamos ver se você vai ler. Quem quiser fazer algum comentário depois. Zacarias 9. Lembra quando eu falo aqui, falei ontem, acho, né? Que o Velho Testamento é escrito para os judeus, foi escrito para os judeus, né? Mas a gente pode ler, a gente pode entender, compreender, e a gente consegue entender muita coisa que acontece no mundo de hoje através do Velho Testamento. Então leia Zacarias 9 que você vai entender perfeitamente tudo o que está acontecendo lá em Israel. Viu? E
a nossa esperança é o finalzinho de Zacarias 9, tá? Mas eu estava falando de como o cristianismo é uma verdade sangrenta, né? E para a gente entender isso, a gente precisa dar uma mexidinha no Velho Testamento ali, em Levítico. Levítico, capítulo 17, versículos do 11, 12, 13 e 14. Você vai ler lá, porque a vida da carne está no sangue. Você vai ler isso. Aqui, em Levítico 17, do 11 ao 14, o Senhor Deus nos diz que a vida e o sangue são essencial. A vida e o sangue são essencialmente um e o mesmo. O sangue é que transporta, né? É através do sangue que todas as nossas necessidades físicas e diárias, né, de nutrientes é transportada para o corpo e é isso que sustenta a nossa vida. Então, o sangue é essencial na nossa vida. Sem sangue não há vida. E quando se derrama sangue, derrama-se a vida. E quando se derrama a vida, acontece a morte. O sangue também na Bíblia, queridos irmãos e queridas irmãs, é usado para representar a vida espiritual. Se você for lá no livro do Gênesis, você vai ler lá que Adão e Eva comeram do fruto proibido, né? E o Senhor Deus falou, olha, não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E quando eles comeram, a vida deles ficou manchada pelo pecado. E Deus, que é tão bom, Deus é boníssimo, bom demais. Deus providencia uma saída para esse dilema ao declarar que sacrifícios de sangue, e o primeiro sacrifício de sangue, quem fez foi Deus, não foi o homem. Foi Deus quando ele mata um animal para que Adão e Eva pudessem se cobrir. E isto vai até o sacrifício de sangue, vai até o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que este sangue de Cristo é suficiente para cobrir o pecado da humanidade e restaurar a vida espiritual da humanidade. Então, no princípio, o sistema de sacrifício, né,
servia temporariamente para cobrir os pecados. E ele precisava ser feito várias vezes. Sempre que as pessoas pecavam, elas tinham que sacrificar um animal para cobrir os seus pecados. Até a vinda de Cristo, quando ele faz o sacrifício verdadeiro. E o sacrifício final. O sangue de Cristo derramado na cruz pagou a pena do nosso pecado para sempre. A partir de Cristo, esfriou o café. Nossa, que ruim. A partir do sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de se sacrificar animais. O sacrifício de Cristo foi total. Não há mais necessidade. A morte de Cristo tornou todos os outros sacrifícios desnecessários. Qualquer outro derramamento de sangue não vale mais nada. A partir de Cristo, não vale absolutamente mais nada. Isso está na Bíblia. Aliás, tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Eu tenho mostrado aqui, né? O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus, né? Deus eliminou um animal para que Adão e Eva se cobrissem. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Então, essa gente aí, eu não quero ser grosseiro, mas não tem outro jeito. Essa gente que fica, e vai matar o boizinho para comer. O boi só serve para isso, viu? O boi não serve para outra coisa. O boi, né, existe para alimentar o ser humano. Então tem gente que é muito, nossa, é uma coisa assim, sabe, pegajoso, cansa. Bom, mas esse é outro papo, né? Então, que todos os outros sacrifícios se tornaram desnecessários, está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos do 1 até o 10. Até Cristo, os sacrifícios eram necessários porque eram temporários. O que quer dizer temporário? Cada vez que o sujeito pecava, ele tinha que ir lá matar um animal. Porque o sangue desse animal, né, cobria temporariamente. Por que temporariamente? Até a vinda de Cristo. Porque depois o sangue de Cristo se torna aquilo que aplaca a ira de Deus sobre o pecado. Está claro isso? Todo cristão sabe, mas é sempre bom, vez por outra, a gente falar a respeito, né? Porque o cristianismo é sangrento. Não tem outra religião com tanto sangue como o cristianismo. É verdade. Né? Quando eu falo aqui das pessoas, gente que fica com esse negócio de não comer carne de animal, isso aí é contra aquilo que Deus, né, deixou para nós. É dizer, olha, Deus é mau, Deus errou, porque ele... Né? Gente, como é que nós vamos contra Deus? Isso é coisa... Não sei... E esse sangue que corre pelo cristianismo
Ele é único, ele é singular. Existem várias religiões por aí, falsas, diga-se de passagem, né? Que não tem sangue. O cristianismo é uma religião sangrenta. Você sabe por quê? Eu vou te explicar hoje. Porque o cristianismo é a única religião que leva o pecado a sério. Por causa disso que o cristianismo é uma verdade sangrenta. Porque leva o pecado a sério. Você sabe por que o cristianismo e o cristão deve levar o pecado a sério? Porque Deus leva o pecado a sério, ao ponto dele dizer que quem peca e não se arrepende e não abandona, morre. O salário do pecado é a morte. Então, para Deus, o pecado, queridíssimos irmãos, não é uma questão pequena. O pecado é seríssimo. E quando a gente dá uma analisada na Bíblia, a gente vê a importância que Deus dá para o pecado. E quem não se atenta para o pecado, ninguém gosta de ouvir sobre pecado. Eu sei disso. Começou a falar de pecado, as pessoas não querem ouvir, né? Mas nós cristãos verdadeiros, que sabemos e estamos entendendo hoje, mais ainda, por que o cristianismo é uma verdade sangrenta, nós estamos entendendo isso hoje, mais ainda do que a gente já entendia. A gente não pode deixar a questão do pecado de lado. Por quê? Porque se você olhar, por exemplo, para Lúcifer, o diabo, por que Lúcifer se transforma num inimigo de Deus? Por quê? Porque ele não deu a devida atenção ao pecado. O pecado do orgulho transformou Lúcifer em um demônio. O orgulho. Quantas vezes a gente deixa o orgulho tomar conta da gente? E a gente, não, isso aí. A gente vai deixando para lá. O pecado não pode ser deixado para lá. Pecado não é brincadeira. Pecado leva à morte. O próprio Deus diz isso. Por que Caim matou Abel? Por quê? Por causa do ciúme. Ele deixou o ciúme brotar, enraizar, crescer, frutificar dentro dele. Aí ele vai e mata o próprio irmão. Não deu a devida atenção ao pecado. Quanta gente, quantas pessoas seguindo coisas mentirosas, né? Na nossa oração hoje, só há um intercessor, um. Isso é a Bíblia, não é o Mário, é a Bíblia que diz, só há um intercessor, Jesus Cristo. Quanta gente correndo atrás de intercessores,
medalhinha de intercessor, anel com intercessora. É pecado. E Satanás ama isso, o diabo ama isso, né? Por quê? Porque são as maneiras que ele usa para fazer as pessoas acreditarem no engano, ao invés de crerem num Deus que é bom e que é amoroso. Olha como é sério o negócio. A Bíblia diz que atrás de cada ídolo, não sei o que, é um demônio. Aí, Satanás trabalha na mente das pessoas, né? Não, mas a gente não idolatra. Mas como não idolatra? Não se engane. Porque se enganar é pecado também. Não se enganar, né, é rebelar-se contra o próprio Deus, negando o caráter dele, a bondade dele. Por causa disso que o cristianismo é uma verdade sangrenta. Porque ele vê o pecado, né, exatamente da mesma maneira que Deus vê. Como é que Deus vê o pecado? Deus vê de uma maneira extremamente séria. Sério. E o cristianismo é uma verdade sangrenta por isso. Além disso, irmãos e irmãs, Deus é justo. Deus é justo. O que quer dizer isso? Quando a gente fala que Deus é justo, a gente está dizendo assim, que o pecado, ele requer, ele exige uma penalidade. Quando a gente peca, a gente merece ser punido por esse pecado. Deus não pode, irmão e irmã, simplesmente perdoar em misericórdia até que as exigências da justiça sejam atendidas. Você entende isso? Eu vou tentar explicar. Ninguém é condenado sem antes passar por um julgamento. São exigências da justiça humana. Que é, ou pelo menos deveria ser, né, fundamentada na justiça de Deus. Não pode simplesmente haver, não, pode soltar. Não, tem que passar por um julgamento. Se ele não for culpado, vai ser solto. Ou não vai ser preso. No caso de Deus, é a mesma coisa. Ninguém é perdoado se não estiver em Cristo. Porque o perdão só acontece através do sacrifício de Cristo. Através do sacrifício de Cristo é que passa a existir o perdão. Esta é a exigência. Então, uma pessoa que não está em Cristo simplesmente não tem perdão.
não tem perdão. Se você abrir aí Hebreus capítulo 10, versículo 4, né, você vai ler lá que o derramamento de sangue, né, cobria o pecado por um tempo. Depois da vinda de Cristo, Cristo fez o sacrifício supremo. Por que ele fez isso? Para que todos que estão nele recebam o perdão. Ele derramou o seu sangue, porque ele fez o sacrifício supremo. Por causa disso que ele é chamado de o Cordeiro Santo de Deus. Então, quem não está em Cristo pode ficar pedindo perdão aí, vai para o diabo, vai para o inferno pedindo perdão. Não sou eu que estou condenando as pessoas, porque às vezes eu falo algumas coisas aqui e comento, você está condenando não sei quem. Eu não estou condenando ninguém, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz, que quem não está em Cristo não tem perdão. Teria que fazer sacrifícios como fazia o povo israelita. Só que depois que Cristo veio, nenhum sacrifício é válido. Você está me entendendo? Não adianta hoje matar um bezerro. Não adianta. Porque Cristo já veio e fez o sacrifício supremo. Então, é em Cristo que se recebe o perdão. Nenhum outro sangue. Está vendo por que o cristianismo é a verdade sangrenta? Porque só fala em sangue mesmo. É o sangue de Cristo na cruz do Calvário que propicia o perdão. Ai, mas eu pedi perdão para Deus e não sei o que, Deus é bom. Sim, tá certo, tudo isso é verdade. Tem que pedir perdão mesmo, Deus é bom mesmo, mas você está em Cristo? Porque senão não tem perdão. Porque a morte de Cristo foi expiatória. E isto, quando a gente entende isso, quando a gente, opa, é isso mesmo. A gente vê por que o cristianismo é a única religião verdadeira. Existem outras religiões sangrentas também. Mas só o cristianismo é que fornece um sacrifício suficiente em Cristo para cuidar do problema do pecado. Então não é vir aqui, você está menosprezando. Não estou menosprezando ninguém. Eu estou mostrando por que a Bíblia é o único livro verdadeiro. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela expõe a verdade. O resto, as outras religiões, sejam sangrentas ou não, elas vão levando as pessoas para mártires, pessoas que se auto-sacrificaram ou foram sacrificadas. Não adiantou nada aquilo, absolutamente nada. Mas tal santo morreu cheio de flecha, não sei o quê. Não adiantou nada, foi uma morte, mas não salva ninguém. Porque só o cristianismo vem de
Cristo, sangue de Cristo, parecido com Cristo. É que cuida do problema do pecado. E outra coisa curiosa, olha só que coisa curiosíssima. Quando a gente começa a falar que o cristianismo é a verdade sangrenta, né? O cristianismo, irmão e irmã, é a única religião que no final não tem sangue. Todas as outras têm. O cristianismo não tem sangue no final. Qual que é o final do livro do Apocalipse? Não tem sangue. Ela tem sangue durante a sua caminhada até o final. O cristianismo, ele é verdadeiro e imutável porque a morte de Cristo foi suficiente para tudo isso, para trazer a vida. E isso é mostrado para nós, sei lá em quantos versículos da Bíblia. É só confiar no sacrifício expiatório pelo pecado. E que Cristo fez? A pessoa, no cristianismo, a pessoa é salva da morte e passa para a vida. João, capítulo 5, versículo 24, Evangelho. E primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14. Em Cristo é que está a vida. Todos, indistintamente, todos os outros caminhos levam à morte. Não é isso que a Bíblia diz em Atos, capítulo 4, versículo 16? Então, essas pessoas que ficam seguindo aí, não sei o quê, não sei o que lá, mas a gente não pode falar, porque depois, né? Mas, enfim, a Bíblia que diz isso, não é o Mário que está inventando. Atos 4,16, João 14,6. Todos os outros caminhos levam à morte. A Bíblia se autodenomina a única palavra de Deus. Que outro livro se autodenomina a palavra de Deus? Nenhum. É a palavra da profetisa, é a palavra do anjo, é a palavra do profeta, nenhum outro. Nenhum outro. Só a Bíblia é a palavra de Deus. E só o cristianismo tem a Bíblia. É uma verdade sangrenta? É, porque Cristo derramou lá na cruz o sangue dele, para que a gente pudesse estar aqui hoje proclamando a verdade, falando da verdade, esclarecendo sobre a verdade. E ainda assim, pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas quando eu digo, quando eu comparo com, né, o número de pessoas que existem no mundo, né? Então, são pouquíssimas pessoas.
certo? Mas pouquíssimas pessoas dão atenção. As pessoas querem correr atrás de novidade. Então, o que eu quero deixar para você, querido irmão e querida irmã, é que o cristianismo é a verdade sangrenta. Ai, pastor, sangue! Ai! Cristo derramou o sangue dele na cruz. A única religião, né, sangrenta e verdadeira é o cristianismo. Não quer dizer que vai derramar sangue dos outros, não é isso. É que a Bíblia fala o tempo todo do sangue, né? O sangue que transporta a vida através do corpo. E ele circula pelo corpo todo, né? E também no mundo espiritual, a verdade do sangue derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Oh Deus Todo-Poderoso, eu quero te glorificar, Senhor, te agradecer, porque o Senhor é bom, mas o Senhor é bom, mas o Senhor é bom, é bom, é bom, é bom, muito bom. O Senhor é paciente. O Senhor todos os dias tem nos ensinado. Às vezes o Senhor fala direto com algumas pessoas e algumas pessoas, hoje Deus não falou comigo. Não, Deus fala com a gente todo dia. Todo dia Deus fala com a gente. É que às vezes ele fala mais diretamente com algumas pessoas. Quantas pessoas, não sei quantas, precisavam ouvir isso hoje. E Deus é bom porque Ele satisfaz as nossas necessidades. E eu quero te agradecer, Senhor. O Senhor é bom, grato. E eu peço, continua falando conosco, continua nos esclarecendo da verdade sangrenta. Esta é a minha oração. No nome daquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Amém.